Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Carine, o convidado de hoje, quando ele foi chamado pro Faustão, ele achou que ia pra casa do Faustão. Tem um pessoal que é doido pra saber qual carro que ele ganhou lá na premiação. E as pessoas devem ficar chocadas quando descobrem qual é o carro. Acho que inclusive ele gastou mais com o show pra revelar qual seria o carro do que de fato o valor que o carro tem hoje. Tu tá fazendo hora, mas eu quero saber se tu limpou lá teu quarto de hóspede pra poder... Quando tu chamou ele pra, Na pra verdade, cá, eu tenho uma história muito louca, porque num dos últimos shows que ele fez, eu comprei o ingresso, mas você sabe que eu sou doente pelo Fortaleza, né? Aí depois que eu me toquei que ia cair num dia de um jogo do Fortaleza, e eu não fui pro show, e aí eu fiquei, meu Deus, eu comprei o ingresso, deixei a cadeira vazia. Mas é bom, mas assim que eu gosto. Independente se vai poder ir ou não, compre. De preferência Tá inteira. pagando, né? De preferência inteira. Compra inteira e no dia você vê se dá pra ir, se dá, se não dá, não tem problema. A sorte foi que Fortaleza ganhou nesse dia, então Ainda bem, aí, né? pelo Deu menos sorte. não deu raiva. Pediu estorno depois do ingresso? Pedi não, Ah, pedi então não. pronto, então tá tudo certo. Carine, por favor, apresente quem é o nosso convidado. Ele se descreve como um cearense achador de graça. Tanto que ele abandonou a publicidade pra fazer rir. Ele é um roteirista, ator e comediante. Moisés Loureiro, seja bem-vindo Eu ao Que Nem mesmo. Tu. Muito obrigado pelo convite, viu? Feliz demais de estar aqui. Sempre bom vir aqui na Verdes Mares, é um lugar que eu me sinto em casa sempre. Você tem que botar calça, né, pra ver. Piada interna, brincadeira. Mas é um lugar que eu me sinto em casa mesmo de verdade, é um lugar que eu dou maior valor vir. Fiquei muito feliz com o convite e vamos nessa, feliz demais de estar aqui, vamos embora. Moisés, por aqui a gente tenta falar de toda a tua vida em 1h30, o que é impossível. Mas a gente sempre começa muito lá pela infância para saber de ti, assim, como foi que você, quando criança e adolescência, despertou para uma ideia e um desejo de querer fazer teatro? Rapaz, eu lembro que eu muito pivetinho assim, 5, 6 anos de idade, uma pequena criança com TDAH, né, já naquela época, não diagnosticado até então, mas poucas coisas me fissuravam muito a atenção. E televisão era uma delas, coisas específicas na televisão, obviamente, né, filme e tal, era uma coisa que me prendia muito, assim, era das poucas coisas que me conseguia ficar só naquilo. Parava de fazer as outras coisas e focava naquilo ali, porque de modo geral era sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí eu lembro de conversar com a minha mãe, nessa época, 5, 6 anos, perguntar: mãe, eu quero trabalhar na televisão. E ela falou: tem que fazer teatro primeiro. Era a informação que ela tinha, foi a informação que ela me passou, e aquilo ficou na minha cabeça, bem pivetinho. Anos se passaram, e lá no ensino médio, ali mais ou menos, primeiro, segundo ano do ensino médio, foi uma trupe de teatro e circo da aula na escola que eu estudava, que é a Companhia Plural de Artes Cênicas, do Tunico e tal, e da turma toda lá. Aí ali voltou, né? Despertou de novo. Caramba, agora tá aqui, tá perto e tal. Acho que dá. E aí fui fazer teatro por isso. Agora, antes do teatro, o que realmente sempre me encantou muito mesmo foi o humor. Fazer rir é um negócio que eu sempre achei perto da mágica, sabe? Quando um bom mágico faz um truque, você não sabe como aconteceu, pra mim é parecido. Quando você faz um grupo de pessoas rirem, uma pessoa rir, eu acho um negócio muito mágico, e era uma coisa que eu via lá em casa com meu irmão fazendo com meu pai. Meu pai é um camarada do sertão do Ceará, um cara do interior do Ceará, ele é do interior de Russas. Russas é capital ainda, se for ver de onde é que ele é, lá de dentro de Russas, assim, e é muito sério, um cabo muito duro, um cabo de pouquíssima brincadeira, pouquíssimo riso. Mas o meu irmão conseguia quebrar a dureza dele. O meu irmão conseguia falar uma gracinha na hora que ele tava com raiva, o meu irmão falava uma brincadeirinha, ele se desmanchava, assim. Então a única pessoa que conseguia quebrar a brabeza do meu pai era meu irmão, com humor. Então aquilo ali é um negócio que sempre me intrigou, sempre fiquei tipo: rapaz, como é que ele faz isso? O que é? Como é que pensa nessa besteira aí que ele pensou pra falar também? E ele livra, né, de certas coisas, de certas punições mesmo. A princípio, o meu interesse por humor foi isso. Foi tipo assim: mas como é que eu faço pra me livrar das punições? Fazendo o povo achar graça, talvez passe mais batido. E aí fui fazer teatro com o pessoal da Companhia Plural na época. Montamos vários espetáculos, montei mais de 20 espetáculos com eles, montei infantil, musical, drama, tudo no mundo, e montamos comédia. E a comédia era de longe o que eu mais gostava de fazer. Principalmente porque o teatro ele tem um lance que é o que eu mais gosto,
do teatro, que o teatro é sobre aquele dia, aquele momento, quem tá ali. Depois, se você for contar pra alguém, rapaz, lá no dia teve um negócio, não é a mesma coisa. Depois, a filmagem não é a mesma coisa. O teatro é ali, é quem tá ali, quem viveu aquilo ali. Porque tem coisa que vai acontecer na fila que o ator vai comentar no palco. E só vai fazer sentido pra quem tava em pé ali na fila lá fora. Então, eu acho isso muito mágico do teatro. Principalmente porque, além disso tudo que eu tô falando, tem a reação da plateia. A gente consegue saber na hora se o que a gente fez deu certo ou não deu certo. Diferente de um filme que você grava e vai passar pro editor, aí vai pro colorista, aí vai pro mixagem de som, aí vai pra não sei o que, vai até passar na sala do cinema. Você não vai estar em todas as salas ao mesmo tempo, você não vai estar com todas as pessoas assistindo, você não sabe se funcionou, se não funcionou, você tem uma ideia. O teatro não, o teatro é a certeza. Fez ali, a resposta vem de imediato. E onde a gente mais tem isso é na comédia. Porque a resposta da comédia é o riso. O cabo pode até chorar em silêncio, mas rir em silêncio é difícil. Normalmente o cabo vai dar uma gaitada, né? E é ali que a gente sabe se a parada funciona ou não. E isso me encantou muito quando a gente montou comédia, que foi o caramba, bicho. De todas as coisas que a gente fez aqui, a que eu mais gostei, a que eu mais senti emoção, a que eu mais senti o fazer do teatro foi fazendo comédia. Aí quis fazer só comédia a partir de então. Isso eu devia ter uns 14, 15 anos de idade, com a Companhia Plural. E aí comecei a estudar, já vi na época, tinha ali os Zenas Improvisadas, que era um espetáculo de improviso lá do Rio de Janeiro, só com Fernando Caruso, Rafael Queiroga, Gregório do Vivier e Marcela Diné. Ó o elenco, só fera. E tinha um videozinho ou outro meio ruim na internet, no YouTube começando na época também, aquela cor meio... Filmado no Cybershot. E o buferingue carregando, buferingue, toma, amigo, 3 horas carregando pra assistir 5 minutos de vídeo. E aí, mas aí assisti, peguei aquelas referências ali, comecei a pirar, querer fazer um espetáculo de improvisação e humor. Na Companhia Plural que eu tava na época, não era uma companhia que tinha muito espaço para isso, naturalmente. A Companhia Plural era uma companhia na época já tinha 15 anos, a Companhia do Tunico, que tem os planos deles, né? Tem o que eles querem fazer, eles não iam parar tudo. Não, vamos fazer agora o espetáculo que o Moisés quer. Fala, Moisés, o que é que tu quer? Não era assim. E aí eu saí da Companhia Plural, achei minha turma, né? Achei minha galera. Na época a gente fazia ali palhaço no meio da rua, palhaço em praça, palhaço em hospital. Bruno Façanha, Maio Costa, Thiago Matsu. Juntei essa turma. Jesuíta Barbosa, nessa época também, tava nesse rolê, Denis Lacerda. E a gente se juntou e, meu irmão, vamos montar um espetáculo de improviso, que independente mesmo, na loucura, na vontade de fazer. Aí fomos lá no Teatro Chicanísio, que é um teatro que funciona até hoje, um teatro maravilhoso, quem não conhece, conheça, que é um teatro muito legal mesmo, na Avenida da Universidade. No mesmo prédio funciona o Teatro Chicanísio e o Museu do Mocearense. Maravilhoso, é visita obrigatória. Se você tá passando aqui no Ceará, mora aqui no Ceará, vá lá conhecer o Museu do Mocearense e o Teatro Chicanísio. Nessa época que a gente fez lá, o teatro não tava como é hoje. Hoje ele tá lindo, poltrona, ar-condicionado. Na época que a gente foi, ele só tinha a ideia de ser um teatro. Era um espaço. Era um espaço com um tabladinho, não tinha cadeira, não tinha nem teto direito, era um negócio meio caótico. Mas a gente foi lá o espaço que abriu o espaço e foi lá que a gente fez. E foi massa, fizemos assim algumas temporadas lá no Teatro Chicanísio, sempre casa lotadíssima, assim, gente voltando pra casa, ingresso esgotado. E acho que foi ali mais ou menos que começou a minha carreira de comediante. No teatro eu começo alguns anos antes, mas é a partir de 2009, com o Reimprovisando, esse espetáculo, é quando eu decido mesmo, tipo assim, vai, comédia o meu rolê, eu vou fazer isso. E teu pai lá, de Russas? Rapaz, ao ver você indo pra comédia, uma profissão não tão tradicional, como é que ele observava isso? A minha família é uma família muito tranquila em relação a isso. Eles não são, tipo assim, os maiores apoiadores do mundo, mas eles também não são de ficar jogando água, não, sabe? O meu pai é um pai cearense, como todo pai cearense, né, mãe? Ele queria que eu fizesse concurso público. É o que todo pai cearense sonha pro seu filho. Prestar concurso. Prestar um concurso, meu filho. Não sei o quê, pelo amor de Deus, faço concurso público. Estabilidade. Estabilidade, não sei o quê. Minha mãe, todo concurso que aparecia, ela me mandava. É tudo que eles querem. Agora, até parece que dizendo que o Elmano falando de concurso público, falando, rapaz, olha, o governo do Camilo, nós fizemos concurso público e nós vamos agora no Elmano, vamos fazer mais concurso público. Nós só vamos parar de fazer concurso quando todo cearense tiver concursado. Enquanto não tiver, todo cearense com seu cargo, a gente não para. E é isso, né? A vontade do meu pai era que eu fosse fazer um concurso público ali, né? Fazer algum concurso que prestasse. Minha mãe também, obviamente. Mas eles sempre foram muito apoiadores no sentido de, tipo assim, faça com responsabilidade o que você quiser fazer. É isso, meu chapa, faça direito. Não vá fazer de qualquer jeito, não vá fazer sem estudar, não vá fazer raso. Quer fazer, faça. E a gente também nunca foi uma família com
com grana, assim. Meu pai vem lá de Russas, o bisavô dele, se eu não me engano, tinha dinheiro. Ao avô dele só fez gastar o que o bisavô tinha. Ao pai dele gastou o restinho, aí pra Sobrou ele nada. mesmo não sobrou nada. Então meu pai com 8 anos de idade teve que começar a trabalhar, porque ele era já o homem da casa praticamente, o irmão mais velho e tal. Então isso também tornou ele essa casca, né, esse cara durão assim. E minha mãe, enfermeira, funcionária pública, trabalhou na prefeitura a vida inteira, assim também, nunca tivemos assim muito, ninguém ia pra Disney, ninguém tinha Luxo, né? uma vida assim de muita grana, mas sempre teve muito respeito pela educação. Meu pai e minha mãe são duas pessoas que saíram de um lugar onde eles viam a educação como a saída. Sempre. Meu pai não teve a oportunidade de estudar o tanto que ele queria ter estudado, porque ele teve que começar a trabalhar muito cedo. Então meu pai terminou ali o ensino médio, na época dele não era ensino médio, né? Era colegial, sei lá como é que se chamava na época. Mas meu pai queria ter continuado estudando, mas não pôde porque tinha que trabalhar. A minha mãe também não conseguiu fazer mais, ir mais longe, porque também teve os filhos e tal, então tudo a vida impede. Mas tanto é que minha mãe agora, com 60 anos de idade, foi fazer um mestrado. Aposentada e tal, não sei o que, terminou o mestrado dela lá no Rio de Janeiro, no nome da Fiocruz. Fez o mestrado dela lá na Fiocruz. E eles sempre investiram tudo na gente em relação à educação. O papo deles sempre foi esse. Sempre foi tipo assim... E teu irmão, o que nós vamos dar... engraçado que te inspirou. Meu irmão, ele é professor Ele é também. Porque lá em casa o rolê sempre foi esse. Foi tipo assim, bicho, tem dinheiro pra nada, mas pra curso tem, pra livro tem. O que é que você quer? Você quer fazer um curso? A gente dá um jeito. Quer um livro? A gente dá um jeito. Quer ir pra Jericoacoara? Tem não. E a publicidade entrou nesse sentido? Tinha que fazer uma faculdade, mais ou menos assim? Tinha que fazer, né? Aí era isso. Também era putaria da minha parte se eu não fizesse também, assim. O pobrezinho do Chico Carlos e Vânia trabalhando tanto aí pro cabo não entregar um diplomazinho no final das contas, tinha que entregar. Fui fazer publicidade, eu tentei fazer teatro na UFC e publicidade e jornalismo. E aí passei, tanto para teatro como para jornalismo como para publicidade, e terminei fazendo publicidade, porque na época me disseram que publicidade era o evento, era a faculdade que tinha mais a ver com produção de evento. E eu já fazia teatro na época, então já tinha, essa faculdade acho que vai me ajudar no meu rolê de comediante, no meu rolê de teatro, acho que saber fazer evento vai ser importante para mim. Então eu entrei para publicidade, mas já meio que pensando que a publicidade ia me ajudar na minha carreira de ator, de comediante, e não necessariamente em ser publicitário. Apesar de que ainda trabalhei em agência, ainda tive alguma experiência com publicitário mesmo, né? Mas isso a gente não precisa falar pra ninguém. Segredo, tô brincando. E em relação... É traumático assim, é? Rapaz, olha, publicidade é um negócio que armaria. Deus o livre. Só não é pior do que jornalismo. Vocês também estão lascados. Não, sempre que alguém fala aqui que a gente já entrevistou as pessoas que fizeram comunicação, né? A gente, meu Deus, mais um caiu nessa cilada. Aí outra vez a gente traz alguém que caiu nessa cilada. Nessa cilada da comunicação social. Mas eu acho que comunicação é um negócio brilhante. Eu acho que comunicação é o que move o mundo. Se eu não fosse comediante, provavelmente eu seria ou jornalista ou professor, alguma coisa relacionada a estar falando, a estar comunicando, porque eu acho que a chave da paz mundial está na comunicação, assim como a chave da guerra mundial também está na má comunicação. Acho comunicação poderosíssima, sou fã e o meu rolê de humor, ele é antes da comédia, ele é sobre comunicar. Eu uso a linguagem, eu uso a comunicação para fazer rir, né? Mas eu sou comunicador. Mas qual é a sensação de subir num palco, Moisés? Rapaz... Lá pela primeira vez que tu subiu, quando ainda tava no grupinho de teatro. Mas a minha sensação é uma sensação de liberdade total, assim. É tudo que eu não posso fazer na vida, eu posso fazer no palco. Na vida eu sou muito tímido, eu sou muito retraído, eu sempre acho que as pessoas podem me levar mal, né? Eu sempre parto do princípio que ninguém ali me conhece, que ninguém ali é obrigado a simpatizar comigo na vida, né? Então eu não sou um cara de chegar falando, frescando, eu sempre sou muito tímido, muito na minha... E no palco eu perco tudo isso. No palco é o lugar onde, ali em cima, eu tenho a permissão para ser como eu quero ser, para fazer o que eu gostaria de fazer, porque há essa licença. O palco é o lugar onde tem esse acordo ali entre quem tá na plateia e quem tá em cena, que tipo, galera, a partir de agora, bandeirinha, não tá valendo, a loucura vai acontecer e tá tudo certo.
tá? A maior sensação que eu tenho no palco hoje é a sensação de liberdade, e por isso que eu não consigo ficar tanto tempo longe. O período de pandemia foi um período muito doído e doido pra mim, assim, mesmo de cabeça, porque o palco é um lugar onde eu dou uma vazão, que se eu não tiver o palco pra dar essa vazão, aí eu acho que eu dou vazão sei lá onde, em outros lugares, acabo ficando doido na vida. Se Então, represa, né? o palco é o que me mantém são. E aí também acho que era um período muito difícil, inclusive, para fazer eu rir, né? Porque eu acho que vai muito parte da observação do que se vive para levar esse humor pro palco também, né? Então ali era um período muito difícil para quem usa essa matéria como ofício, né? Assim, Total. como é que foi, assim, pra ti? Eu achei brilhante ver meus colegas que conseguiram ser, assim, heróis da pandemia e continuaram produzindo conteúdo. Eu fui um derrotado da pandemia. Eu fui tipo assim, meu irmão, a pandemia me derrubou, não consegui ficar fazendo, não consegui ficar achando graça em nada, fiquei meio ruim mesmo assim por um período. Aí teve uma coisa que foi boa, só pra mim, pro mundo inteiro, a pandemia foi mais, mas teve uma coisa que foi boa pra mim, que eu comecei a namorar. E você começa a namorar, mesmo naquela época que você não quer outra coisa da vida, não você ficar com a pessoa, grudado com a pessoa, junto com a pessoa, deu certinho, porque não tinha outra coisa Aí pra você fazer trancou, mesmo. né? Ficou trancado. Então ficamos ali trancados os dois juntos, se amando, e foi um período assim controverso de estar mal Pelo mundo. pelo né? mundo, por tudo que estava acontecendo. Mas na minha vida particular, assim, eu estava vivendo um bom momento, e eu acho que de alguma forma também isso foi o que me deu alguma saúde para sair da pandemia com força e com vontade de continuar fazendo. Mas até que assim, nas primeiras oportunidades que teve, nas primeiras mínimas aberturas que tiveram, assim, de agora pode ir bar, pode não sei onde, eu já voltei, assim, o mais rápido possível. É engraçado que teve também uma sensação parecida com a de quando eu fui fazer a primeira vez na vida. Depois de 2 anos parado de pandemia, deu um negócio de eu não sabia mais se eu sabia fazer, eu não sabia mais... A minha dúvida não era nem se eu sabia fazer, a minha dúvida era se as pessoas ainda sabiam rir. Eu, meu Deus, será que alguma coisa ainda tem graça? Depois de tudo isso que aconteceu, será que... Acha graça de quê? Mas aí você vê que não, que tá tudo bem, que, né, o ser humano é um bicho muito adaptável, né? Eu acho que o nosso maior poder mesmo evolutivo, assim, é o nosso poder de adaptação. O ser humano se adapta, meu irmão, a tudo. O Irã, um amigo meu, videomaker, teve uma época que quebrou o celular dele, aí ficou assim, só tava funcionando um pedacinho assim da tela. Um pedacinho da tela que funcionava o touch, o resto não funcionava. Porra, ele não fazia tudo não, só com esse pedacinho. Ele se acostumou, ele desbloqueava, ligava, virava de um lado, apertava aqui, aí pedia, apertava o microfone, falava e ligava pra quem quisia mandar mensagem. Eu ficava olhando aquele rapaz, impressionante. Ser humano, ele se adapta a tudo mesmo, né? Total. Tem um povo Bajau, que é um povo de uma ilha, lá no não sei da onde, que desde muito cedo eles têm que mergulhar muito fundo pra pegar peixe. E os meninos lá agora já nascem, já evoluíram a ponto de... Nasce já sabendo... Pescar. Tendo mais possibilidade de pulmão e tal, de respiração. Consegue ir mais fundo, consegue ficar mais tempo debaixo d'água do que nós, que nascemos aqui e tal. Então o poder de adaptação do ser humano é um negócio impressionante. E o riso, eu acredito no riso como uma forma de evolução. Eu acho que o povo que consegue rir de si mesmo é um povo mais evoluído do que os outros. Rir numa tragédia não é sadismo. Rir numa tragédia muitas vezes é sobrevivência. Eu lembro de um vídeo daquela tragédia acontecendo na Ucrânia, guerra, não sei o que, o povo fugindo, e o avião subindo e uma criatura caindo, pendurada na asa e caindo assim, e um povo no chão, rindo, olhando e rindo, achando graça. E o pessoal, que absurdo, olha essa tragédia acontecendo, e o pessoal lá embaixo rindo, é o meu povo, se eles não rirem, eles morrem. São as duas opções que tem, ou você acha graça daquilo ali, de algum jeito, desumaniza e tenta enxergar aquilo como uma coisa cômica para você seguir a vida, ou você se trava ali mesmo, se abaixa, chora e não faz mais nada. O povo cearense tem muito disso. Eu acho que o povo cearense é um povo extremamente evoluído nesse aspecto. Não tem tragédia que nos segure, não tem tragédia que nos barre. Acontece a maior merda do mundo, a gente precisa de 2 minutos para começar a rir e seguir a vida. Mas Moisés, teu texto no palco, ele me parece ter muito cuidado com o outro, né, na hora de fazer humor, sem brincar com aquilo que não dá tanto para brincar. E eu imagino que nesse retorno da pandemia foi um dos pontos que tu tinha um pouco de cuidado, né?
Eu sempre tento ter esse cuidado porque eu acredito que o humor, ele, para além de ser engraçado, ele tem que ser engraçado para o maior número de pessoas possível, sabe? Eu acho que quando a gente pensa que é só assim, não, tem que ser engraçado e ponto, e a gente não leva em conta quantas pessoas estão rindo, eu acho que a conta tá meio errada, assim, tá faltando algumas coisas nessa equação. Eu gosto de fazer rir, mas eu gosto de fazer rir da maneira mais inclusiva possível. Eu gosto que todo mundo ria. Eu não gosto de fazer rir só, não, eu quero que ria só homem, branco, hétero, sabe? Não, eu quero que todo mundo se divirta, o máximo possível. Brincando com todo mundo também, porque eu acho que isso também não é sobre não tocar em certos temas. Eu acho que é saber tocar mesmo. E principalmente se entender, saber quem é você, qual a figura você representa, né? A gente tá falando sobre comunicação. A gente, quando estuda na faculdade, a gente aprende que a comunicação, ela é a mensagem... Como é mesmo? Vocês fizeram... Eita, lascou, né? É o emissor, a mensagem e o receptor. Pronto. Então, são essas três coisas, né? Que fazem a comunicação. Emissor, mensagem e receptor. Muitas vezes na comédia, a gente ignora esse pedaço aqui, que é o emissor. A gente pensa que a comédia é só a mensagem e o receptor. A gente acha que o problema está só na piada e quem recebe. Só. O problema qual é? Rapaz, é a piada e quem recebe. A piada é a piada. A piada é livre, a piada pode tudo, a piada é a piada. Tem essa ódio que, tipo assim, a piada está sobre... acima do bem e do mal, ou abaixo do bem e do mal, e não é inatingível. Então, a questão da piada é quem a recebe, se a pessoa recebe bem ou recebe mal. Mas tem o emissor. Tem quem faz a piada. Quem faz a piada faz parte da comunicação. A comunicação não é só a piada e quem recebe. A comunicação se dá também por quem a faz. Então, saber quem eu sou, o lugar que eu ocupo, os envenenamentos naturais que eu tenho pela minha origem, me faz pensar melhor o que é que eu represento e como é que essa mensagem, como é que essa comunicação vai acontecer no final das contas, né? Como é que essa mensagem vai soar saindo de quem eu sou. Que é diferente quando essa mesma mensagem sai da Rocicléa, da Valéria, ou sai do Espanta. Muda o emissor, muda a mensagem. Por mais que a mensagem seja a mesma, mas muda. Muda a forma como quem vai receber. Ter isso em mente me ajuda a tomar esses cuidados de tipo assim, de porra, não vou... Será que eu, com a minha história, com a minha figura, legal, tá fazendo essa piada que vai bater nessa turma aqui? Ou será que, de repente, não é melhor deixar essa piada pra alguém que faça mais sentido fazê-la? Eu faço muito isso também. Tem piada que eu escrevo que eu falo, pô, essa piada é boa pra caramba, mas não cabe em mim. Se eu fizer, não vai ficar engraçado, vai ficar escroto. Então vou dar pra alguém que, se fizer, vai ficar engraçado. E aí vou procurar colegas. E como é que tu tem umas saídas, assim, temas polêmicos? Porque, eu vou até contar um bastidor, né? A Karine cruzou antes da gente... Hoje mesmo ela cruzou com um vídeo teu que ela ficou... Meu Deus, ele defendeu o Tirulipa? Aí eu, calma, Karine, assiste. É legal a saída que ele fez pra tratar do tema. Ai, meu Deus. Pobrezinho do Tirulipa. O Tirulipa eu conheço há muito tempo, aquele camarada ali. E é um amigo, querido, assim, mas eu sei que ele é exatamente aquilo mesmo, entendeu? Aqui, o vídeo, a piada que eu fiz retrata a mais brutal realidade do que ele é. O Tirulipa, ele é um cara que ele joga com erro o tempo inteiro. O tempo inteiro o Tirulipa joga com erro. O Tirulipa, ele tá sempre testando qual é o limite. O Tirulipa mijou na live, mano. Mijou na live do Safadão. Ele abriu as pernas e mijou nas câmeras filmando. Então ele é um cara que ele tá sempre jogando com erro e muitas vezes ele vai ultrapassar. E quando ele ultrapassa, eu não acho que tem que... Ô, bichinho, é comediante, ultrapassou. Vamos cuidar não, meu irmão. Vacilou, errou, tem que ser cobrado. O papo é esse. E agora eu, como comediante em cena, também o que eu vou buscar é fazer piada disso, entendeu? Aqui é isso, aqui é outro momento, né? Aqui eu posso falar melhor o que é que eu penso, o que é que eu acho sobre isso, não. Mas em cena eu vou fazer piada, eu vou fazer humor. E dentro do rolê dos comediantes, isso fica mais saudável, digamos assim, porque ninguém acha ruim, porque todo mundo entende também. O próprio Tirulipa, melhor amigo do Safadão. Quando teve a polêmica lá da vacina, que a mulher do Safadão furou a fila da vacina, o Tirulipa foi o primeiro a frescar. Então, assim, ele, antes de todo mundo, ele mais do que ninguém, sabe que, tipo assim, meu chapa, você vacilar, vai todo mundo tirar onda, brother. Porque é o nosso papel como comediante, né? Brincar com isso e tentar tirar riso de onde for. Algumas vezes esse riso, ele vem buscando entregar junto uma mensagem real sobre o que eu acredito, e muitas vezes esse riso ele vem só pelo riso.
tentar enquadrar o humor em alguma dessas duas formas, eu acho meio limitante mesmo, assim. Quando você tenta falar, o humor, ele tem que ser aquele humor pra fazer pensar, humor inteligente, que vai te fazer mudar de ideia, que vai te fazer... Eu falei, não, pode ter, pode ser, às vezes. Não, o humor tem que ser só besteira, tem que ser só humor, peido, cubrito. Tem seu espaço também, e às vezes é massa, mas eu, dentro do meu trabalho, eu busco o equilíbrio. Então, quando alguém vai ver meu show, se a pessoa for assistindo achando que vai ver a palestra mais inteligente do mundo, ela vai ver muita besteira. Se a pessoa for achando que vai ver só besteira, ela também vai ver muita coisa inteligente. E quem é que te inspira, assim? Quem te inspirou lá no início? Porque às vezes você vai, com o tempo, você vai mudando as suas inspirações, né? Sim. Assim, quem é que te inspirou naquele início e quem hoje te inspira no teu trabalho, assim? Quem tu acha que massa, ó? Tem um cabo que sempre me inspirou muito, me inspira até hoje, que é o João Cláudio Moreno. João Cláudio Moreno é um comediante piauiense impressionante. Pra mim, o maior comediante vivo, assim. Ele é um intelectual absurdo, o cara tem conteúdo pra falar sobre tudo por horas, assim. Muito inteligente e muito engraçado. E eu vejo muito nele isso que eu acabei de falar aqui, que é esse humor, que você vai assistir o show dele, mas tem hora que você vai dar umas gaitadas de uma besteira, piada besta, piada que meu sobrinho de 5 anos vai rir da besteira que é. E tem hora que ele vai te dar uma entrega com nível de referência e de informação que você fica, caramba, esse camarada sabe o que ele tá falando, hein? Essa é a minha maior referência, é isso que eu tento ser em cena. Quando eu tô montando espetáculos, eu sempre penso muito no que o João Cláudio faz. Admiro muito as saídas que ele tem, simples e ao mesmo tempo geniais, com humor e com rapidez. Ele consegue entregar um raciocínio que você precisaria passar horas explicando. E a minha busca maior é essa do João Cláudio. Desde que eu comecei, o João Cláudio é uma inspiração muito forte, porque Chico Anísio, enfim, toda essa turma, Tom Cavalcante, não tem como não ser. A turma toda aqui do Ceará foi muita referência pra mim, foi muita ainda mais quando eu era criança, que eu via, né, esse povo aqui, Rociclé, Tiririca, Adamastor, o Zé Modesto, meu Deus, o João Neto é um absurdo, assim, é um cara, ator impressionante, mímico, o cara foi estudar mímica na França. É um nível de humoristas que a gente tem, principalmente esses medalhões, quando a gente fala, né, de Valéria, desse povo, era um nível absurdo que essa galera tinha e tem, né? Que às vezes eu sinto falta das gerações que chegam, parece que a galera não chega dando a mesma importância que essas gerações davam ao estudo, à dedicação, a levar aquele ofício como um ofício, de fato, e não como uma diversão, como uma, vou agora ali com o nosso piada e tal, curtir. Não, era um ofício. Eles levavam a sério tal qual qualquer outra profissão, como um pedreiro que levanta, toma banho, vai levantar muro, acorda, toma banho e vai escrever piada, e vai estudar teatro, e vai estudar corpo, e vai se profissionalizar para entregar uma coisa melhor em cena. Hoje, quem mais me inspira, minhas referências maiores hoje, são os artistas daqui, que têm trabalhos absurdos e que têm ainda uma grande dificuldade, que é a mesma dificuldade que eu encontro muitas vezes, que é de como a gente distribui esse trabalho. Então a gente tem um cara como o Zé de Guerrilla, que é que acabou de lançar o álbum dele, que é maravilhoso, um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida, assim. Lá do Cariri, artista plástico também, fez um álbum incrível, e aí tal hora se bate a cabeça na barreira do, mas beleza, eu criei a obra, agora como é que eu faço pro povo ouvir? Como é que isso aqui chega nas pessoas? Isso é uma barreira que a grande parte dos artistas independentes sofrem muito com ela, e é todo dia batendo a cabeça na parede de como é que passa. Esses caras que estão todo dia batendo a cabeça na parede para ver como é que passa, hoje são minhas maiores referências, assim, do fazer artístico. De como fazem bem, de como se dedicam e de como muitas vezes não têm o retorno que mereciam ter, o conforto que mereciam ter para fazer aquilo com mais calma e qualidade, e ainda assim fazem, e fazem bem pra caralho. O CD novo do Zé de Guerrilla é bom demais, Esquiva. A produção do Batuta, que é outro cara monstro também, que entra nessa mesma leva de artistas incríveis que me inspiram muito. Batuta, que tem 2 CD lançados já, tudo feito independente, tudo ele gravado lá na casa dele, no quarto dele, com um bombril e uma lata de leitinho. Ele pega, faz, junta e faz um negócio e acontece e dá um jeito. Então Zé de Guerrilla, Batuta, Paiá Sabu, pessoal do Cheiro do Queijo, Luísa Nobel, Lorena Nunes... Muitos artistas aqui do Ceará, citei muitos da música, né? Alguns do humor também, As 10 Graças.
é uma galera que me inspira muito no fazer e que eu corro atrás de tentar entregar pelo menos metade do que eles entregam, porque a galera é muito boa aqui no Ceará, a gente está muito bem servido de bons artistas. E tu acha que, assim, indo na perspectiva do humor, né, assim, carregando esse humor cearense e nordestino, né, assim, na tua história, abre-se mais portas, porque tem meio que essa etiqueta Sim. de humor do Ceará, ou em que momento isso pode... Vou só pegar uma água, só pegar uma água. E em que momento isso pode ser também algo que te impeça por ser daqui também? Eu acho que tem uma grande vantagem de ser cearense e ser comediante, que é ser cearense. Porque, realmente, naturalmente, nós somos mais engraçados mesmo. Já tentaram explicar aí 1 milhão de vezes por quê, de onde que veio, eu não sei. Eu já desisti de tentar entender. Mas o fato é que nós somos um povo naturalmente engraçado mesmo. Eu converso com os meus tios, com meus primos, e é impressionante como muitos deles são muito mais engraçados do que eu. O que nos difere foi que eu tive coragem de levar pro palco e eles são engraçados só na vida. Ser cearense e fazer humor tem essa vantagem gigante porque você tem uma bagagem de repertório de vida que dificilmente alguém de outro lugar vai ter. E esse selo dado, até agora, pra mim, eu só vi coisa boa. Eu acho que talvez se eu fosse advogado eu achasse ruim. Talvez se eu fosse um médico que chegasse lá em São Paulo tentando falar sério, e pensasse, isso é engraçado. Talvez eu achasse ruim. Mas como eu sou cearense comediante e o selo que nos dão é de sermos engraçados, então pra mim tá ótimo. É isso mesmo. E é mais fácil fazer rir aqui do que fazer lá? Olha, depende. Ou é mais difícil? Eu acho o público de fora daqui, eu acho um público mais fácil no sentido de rir mais de qualquer coisa. Você não precisa ter uma piada muito bem elaborada pra galera rir. Se você tiver um princípio de piada, o pessoal já tá achando graça. O pessoal é mais dado. Aqui, o pessoal é mais exigente. É isso, é muita referência. Se você for contar uma piada, anedota pra qualquer menino de 15, 16 anos, provavelmente ele já conhece. Com 15, 16 anos. Ele já conhece porque ele já ouviu na família, ele já viu. Hoje em dia com a internet, então aí é que pulverizou mesmo. Mas, o que era mesmo que tinha perguntado? Se era mais fácil fazer rir aqui, ó. Sim, se era fazer rir aqui ou lá. Mas aqui eu acho mais fácil no seguinte aspecto. Eu tenho mais pontos de ligação com o público cearense do que com o público de qualquer outro lugar. Tem coisas que eu falo sobre aqui que só quem entende é quem é daqui. Então eu prefiro, apesar do público cearense ser um público mais exigente, eu prefiro fazer show aqui do que fazer show em qualquer outro canto. Aqui no Ceará é o lugar onde eu me sinto mais à vontade, mais feliz, mais realizado me apresentando, porque eu posso falar sobre nós, pra nós. Eu não preciso contextualizar nada, eu não preciso explicar quem é Cid Gomes lá em São Paulo para poder fazer a piada sobre. Não, quando eu falo aqui de qualquer coisa que tem a ver com nós aqui, tá todo mundo por dentro, tá todo mundo na mesma página, e aí a gente consegue ir-se embora junto. Assim, isso me faz fazer uma comédia mais a minha cara mesmo, mais personalizada, mais uma coisa que os meus amigos riem. Então, quando eu faço show aqui, eu tenho a sensação que eu tô fazendo show para uma plateia de 1000 amigos, onde a gente vai poder fazer um monte de piada interna, mas é interna para nós aqui, é piada interna de um estado inteiro, né? Eu gosto mais de fazer show aqui, mas eu acho que o público de fora daqui é um público menos exigente, mas eu gosto mais daqui. Moisés, quando tu começa a fazer improviso lá atrás, era um momento em que a cena do improviso estava crescendo muito também. Mas em algum momento nesse início, você pensou assim, será que eu preciso recorrer a fazer um personagem, a um humor de personagem? Ou sempre achou que era o melhor caminho seguir no cara limpa mesmo? Nunca passou muito pela minha cabeça fazer personagem, né? Nem por outra coisa, só porque eu não tenho talento pra isso mesmo. Esse pessoal que faz personagem é absurdo, mano. É absurdo. A Valéria, quando ela entra em cena de Rocicléa, é assustador, pô. É assustador. Você não encontra mais nada da Valéria. Nada. É outra pessoa, com outra história, com outra vida. É impressionante. Paulo Diógenes, quando faz a Raimundinha, é assustador como essa galera realmente são duas pessoas dentro de uma mesmo, várias pessoas dentro de uma, né? Eu não sou tão bom nisso, eu sei fazer, mas assim, eu acho que eu não conseguiria segurar uma carreira fazendo um personagem, sabe? Uma coisa é fazer um personagem pra um filme, fazer um personagem pra uma série, fazer uma coisa que eu vou ali
ter que segurar aquilo por algum tempo e tal, entregar um trabalho. Mas ter um personagem pra ser o personagem da vida e levar com essa seriedade, firmeza e profundidade que essa galera manda é uma parada que eu acho que eu não consigo mesmo, não. Então, pra mim foi muito natural fazer Cara Limpa, que isso é uma coisa que a gente fala muito, né, com os colegas, assim, que fazem personagem. Eles dizem, porra, bicho, fazer Cara Limpa é muito difícil. Porra, bicho, caramba, queria eu saber fazer. E eu digo mesmo pra ele, eu falei, porra, bicho, difícil é fazer isso aí, velho. Difícil é virar outra pessoa, botar um adereço e subir no palco sendo uma pessoa completamente diferente. Apesar de mesmo sendo Cara Limpa, existe uma persona cômica que eu acesso no palco, que não é exatamente a pessoa que eu sou na vida, mas que eu sinto que tá muito mais atrelada à liberdade que a gente falou no começo, do que necessariamente a um personagem, sabe? É muito mais Quase sobre... um alter ego, né? É isso. Antes do convite pro Faustão, eu lembro de ler uma entrevista tua que você falava que tava quase desistindo de seguir na carreira de comediante. Como é que foi essa história? Mas isso foi em 2016. 2016 foi um ano que foi muito difícil, assim, pra mim, no rolê da comédia, porque eu já trabalhava em agência de publicidade e tal, não sei o que, e foi ali em 2013, 2014 que eu resolvi sair da agência pra fazer só comédia mesmo, ficar vivendo de ser comediante. E deu certo até 2016. Aí, 2016, começou uma casa que eu fazia show, fechou. Aí outra casa que eu tava fazendo 4 dias por semana lá, do nada parou de chamar. Aí é isso também, comediante não tem... Artista não tem segurança nenhuma, meu amigo. O cabo lhe chama pra fazer show hoje. Se ele não lhe chamar amanhã, que pena. E aí, vai fazer o quê? Não tem carteira, não tem PJ, não tem nada. Tem cachê, acabou-se. E aí foi um ano muito difícil, assim, 2016, porque foi um ano que eu perdi os shows fixos que eu tinha. E eu tava já realmente... Não tava pensando em desistir da comédia, porque eu acho que é uma parada que eu nunca vou conseguir deixar de fazer. Mas eu tava pensando realmente em desistir de ter aquilo como um meio de vida. Eu tava pensando, não, eu vou voltar a trabalhar em agência, vou arrumar um emprego. Né? E vou ficar fazendo comédia quando der, como der. Mas aí veio o Faustão, né, como Deus, igual aquela música, se o mar me submergir, a tua mão me levará para a superfície, né? Depois foi o Faustão me buscando lá do fundo do mar aí. Na Praia do Futuro, as ondas batendo, e ele vai, meu filho, respire, pronto. Tem mais um ano aí pra respirar agora te vira, depois não vai comigo não. Mas foi exatamente isso, foi uma guinada, uma mudança muito grande que deu na minha carreira, porque eu já tava fazendo comédia há 8 anos aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, mas eu não conseguia sair daqui. Eu chegava em São Paulo, pouco importava meus 8 anos de comédia aqui no Ceará, pouco importava se aqui no Ceará eu já fazia nas maiores casas de comédia, pouco importava se aqui no Ceará eu já botava 1000 pessoas dentro de um teatro. Chegava lá, o camarada dizia assim, tu é o quê? Comediante? Tá bom, se quiser ficar na fila aí pra fazer 2 minutinhos, a gente vê se tu presta. Eu falei, legal, valeu. E era isso. Então o Faustão, ele me deu uma carta de entrada, né? O Faustão, ele me deu um cartão de visita pra chegar, não só mais sendo, Marrom, que veio de lá, sei lá de onde aí, dizendo que também, fila, mais outro. Então o Faustão me deu uma possibilidade de acessar o circuito de São Paulo. E foi ali que muita coisa mudou na minha vida mesmo, porque eu deixei de ser um comediante local, né, e comecei a falar com outros estados e tal, e perdi, inclusive, essa dependência que é muito cruel pro artista local, que é... O artista local, ele normalmente ele tá na mão de 2, 3 empresários, que são os 2, 3 donos daquelas casas ali onde você faz show. Amigo, deu uma doida no empresário, ele, sei lá, não gostou mais de ti, ou tem um primo dele agora que tá contando piada melhor, tá tocando violão melhor, tá fazendo qualquer outra coisa, ou ele não quer mais aquele ramo, vai mudar, agora não vai ser mais, vai ter show de humor mais lá não, vai ter agora caranguejo e futebol. Deu na telha dele que ele quer mudar, cai pra cima do artista que não tiver uma vasta possibilidade de projetos, né? Então, ir para São Paulo e começar a fazer outras coisas me deu essa capilaridade. Então, hoje, assim, muita gente precisa desistir de mim para eu me lascar. É diferente de antigamente, bastavam não querer mais me contratar, que eu tava Esse foi teu grande prêmio lascado. do Faustão? Foi. Meu grande prêmio do Faustão foi essa carta de entrada para outros estados e o tanto de gente boa que ele trouxe para trabalhar comigo, assim. Tem muita gente boa no estado, mas que a gente não se chegava. E depois do Faustão também, parece que
a comunicação se abriu, assim, todo mundo meio que chegou mais junto e eu conseguia realizar mais coisas. Eu achando muito que tinha importante. sido o carro. Moisés, mas como foi a sensação de receber a ligação da produção, nesse momento que tu tava falando que tava um momento difícil, no dia que a produção liga, assim, Rapaz, chamando... aí a gente fica falando, né? Sabe quem foi que me indicou? É. Tiro Lipa. Olha aí. Tiro Lipa, deixa que eu te defendo. Mas foi o Tiro Lipa e o Bené Barbosa que me indicaram. O Aloysio Júnior, também na época o Aloysio Júnior me indicou pro Tiro Lipa. E o Tiro Lipa me indicou pra produção. O pessoal da produção do Faustão pediu indicação de 3 cabos aqui do Ceará, que são referência, né? Que é o Tiro Lipa, o Bené Barbosa, o Papudim e o Jader Soares, que é o camarada que toca lá o Teatro Ticanísio, o Museu do Mociarense. Pediram indicação pra esses 3. Aí cada um mandou uma lista. Aí eu fui nas 3. Sem combinar, por sorte, assim, graças a Deus, os 3 me indicaram. E aí me chamaram pra fazer o teste. Fui fazer o teste totalmente desacreditado, assim. Eu sou um cabo que a vida me ensinou a não acreditar em teste. Porque teste é uma coisa muito... Às vezes você sai de lá tendo certeza que foi maravilhoso, todo mundo riu, câmera riu, o produtor riu, todo mundo riu. Rapaz, tá, se eu não tiver dentro eu tô doido. E não dá em nada. E tem outros que você faz, você acha que foi uma merda e quando vai a pessoa liga. Bora, tá dentro. Aí eu faço teste e esquece que fiz. Seja lá do que for. Eu vou fazer o teste, vou lá, faço e siga a minha vida. E daí depois, se der em alguma coisa, Deus, se não der, eu não vou ficar agoniado esperando ligação, não. Porque só faz deixar o cabo doente. E o Faustão foi assim. O Faustão fui lá fazer o teste, mas foi assim mesmo. Eu faço esse teste aqui, amanhã eu volto pra Fortaleza e monto meu currículo. Oxe, negócio de Faustão, não vai dar em nada. Mas deu, e foi muito rápido. Eu fiz o teste numa semana, na outra semana já me ligaram, e era carnaval na outra semana, e já me ligaram dizendo, tipo assim, se poupa aí no carnaval, porque no próximo domingo, no domingo pós-carnaval, estreia o quadro, e você tá no final de semana de estreia já. Vai tá, vamos começar com você. Foi punk, né, mas foi incrível, assim, é o tipo de coisa que enquanto vai acontecendo, você tá tão agoniado de entregar que você não pensa direito, aí só depois que você olha e curte, né. Na época era só loucura, na época era só puta merda, velho, isso aí, domingo agora eu vou estar no Faustão e aí não sei quantas milhões de pessoas vendo ao vivo, inclusive manhinha em casa agoniada, e já pensou, se não bate o negócio, se o povo não ri e faz põe, e fica tudo vermelho, o Faustão fala, bicho, não deu, volta pra casa, mas eu, eita caralho. Mas deu, foi, cada fase que a gente foi passando, assim, era eu sempre com essa mesma cabeça pessimista, de tipo, dessa eu não passo, aí fui, dessa eu não passo, fui passando, cheguei na final, hoje eu não ganho nem a pau, ganhei, e assim. E o Faustão não dava nenhuma dica, não? Gostava? O Faustão, ele é muito legal, ao contrário do que a galera fica insinuando, que ele é chato, que ele atrapalha, meu irmão, o Faustão, ele é muito legal, tudo que o Faustão quer é que a sua apresentação dê certo, porque o programa é dele, pô. Ele não quer que o programa dele seja ruim. Ele quer que você vá bem. Então, eventualmente, quando ele interrompe, lhe atrapalha, ele não está fazendo isso para lhe atrapalhar. Ele está tentando lhe ajudar. Se ele interrompeu, é porque ele quer que aquilo fique mais claro, que ele quer que as pessoas entendam melhor, que riam mais daquilo, né? Então, foi massa demais, assim. Todas as apresentações eram quase que um orgasmo olhar pro lado e ver o Faustão rindo. Porque isso é uma coisa também, né? Rapaz, fazer esse camarada rir, esse camarada já viu coisa na vida dele. Já viu coisa o suficiente pra não achar mais graça de qualquer besteira. Então, se ele tá ali, a câmera não tá nem nele, ele tava, e você olhava pra ele tava mesmo assim, com o microfone baixo, e curtindo, rindo, achando graça. Era massa demais. A galera da produção, da direção, é que muitas vezes brigavam comigo, assim, por esse meu pessimismo, que eles ficavam dizendo, rapaz, pare com isso, você tá indo bem na competição, tal, você tem aí... Você faz o lance da comédia autoral, do stand-up, né, e tal. Você tem a pagada autoral, mas você tem o sangue do humor do Ceará também. Então você tem o time da piada, não sei o que. Você tá indo muito bem na competição. Mas tá bom. Aí, e era voto popular, não era, Moisés? Era voto popular. As primeiras fases eram pelo riso da plateia, né? Tinha que fazer o pessoal rir alto. Não era só rir, tinha que rir alto. E rir no tempo também, né? Porque se demorasse, não dava. Perdeu. Eu tinha 2 minutos, isso era uma loucura, velho. Você tinha 2 minutos e você podia chegar até 4 minutos. Cada pico de risada que você conseguisse, você ganhava mais 30 segundos. Então é isso, ia ali contando a história ainda mais... Isso aí é alta performance no humor. Só tem 2 minutos e tem que fazer... 2017 já falando de alta performance. É difícil, bicho. Ali era uma parada que eu ficava
muito agoniado com esse formato, muito agoniado. A solução que eu dei pra não me agoniar mais foi não ficar olhando. Foi falar, mas seja o que Deus quiser. Eu vou entrar e vou fazer meu show, não vou ficar olhando pra esse negócio aí, não. Porque se eu olhar, eu vou me aperrear, vou falar mais rápido, aí vou embolar uma palavra, aí vou perder a piada, porque isso acontece tanto, mano, tanto. Você faz um show há não sei quanto tempo, você tem uma piada ali que toda vida entra e ela funciona, uma porrada, dá aplauso, o pessoal ama. Aí tal dia você farra o show e o pessoal faz, você vale o que aconteceu. Aí com muito show, eu filmo, né, eu vou assistir. Aí quando eu assisto, macho, olha aí. Uma palavra-chave para o entendimento da piada, eu embolei. O microfone, fiz assim. A pessoa não entendeu, é por isso que o pessoal não pegou. Então a possibilidade de acontecer um errinho desse ser fatal numa competição como o Faustão é gigante. Você, embolou uma palavrinha, a galera não pegou, o negócio não bateu, acabou. Pra não me agoniar com isso, eu nem olhava. E o Faustão tinha uma coisa também, porque era um público de TV aberta, um público muito geral. Isso te preocupava também na hora de preparar esse texto? Ou você trouxe mais o que tu já estava fazendo no teatro mesmo e nos shows que tu fazia e incorporou? Tiveram algumas pessoas que me ajudaram muito com isso. Bené Barbosa foi uma delas, o Papudim. O Bené já tinha feito muito Faustão. Eu tinha um DVD gravado naquela época. E o Bené foi lá em casa, sentou comigo, assistiu esse DVD todinho. Mas assim, cor de anjo mesmo, porque obrigação nenhuma ele tinha. Nada. O cara já tinha me indicado, já tinha sido massa pra caralho até aí, mas ainda assim o bicho foi lá, sentou, assistiu tudo e ficou assistindo e anotando o que ele achava que funcionava melhor pro Faustão. E é isso, né? O cara sabe mesmo, foi isso. Foi da receitinha que ele deu ali do que era do que eu tinha, que melhor funcionava lá, foi o que eu levei pros redatores, pra equipe de direção lá do Faustão, que eles dão uma olhada antes também, e eles também dão os pitacos deles, né? Eles também pedem certas adaptações e tal, isso aqui melhor não, isso aqui melhor não, tarará, isso aqui substitui assim, mas tudo com muita empatia pelo artista, sabe? Em momento nenhum eu senti deles lá uma coisa tipo, não, isso aqui não pode não, tira, te vira. Não, era sempre tipo assim, cara, isso aqui talvez não entre, vamos pensar junto como é que a gente pode fazer. E eles sempre chegavam junto mesmo assim pra fazer a parada da melhor forma. Porque é isso, no final a sensação que eu tenho é essa, é que todo mundo tá em prol de fazer um bom programa. Ninguém quer que você vá mal. Essa sensação que muitas vezes algumas pessoas passam de, lá o negócio é feito pra você se lascar, que nada, pô, a coisa é feita pra você ir bem. O programa é bom quando todo mundo vai bem. Mas é isso, é complexo mesmo, é difícil, né? As tuas apresentações, ela tem muito texto e pouco improviso, ou tem muito de improviso ali também? Eu falo isso porque eu sempre tenho curiosidade, porque eu sou, assim, ó, tá aqui, né? Pra eu improvisar, sim, eu tenho que estar muito confiante. Eu admiro muito quem consegue improvisar muito bem, assim. Depende do show. Tem muito a ver com isso mesmo, com confiança. Tem show que você tá mais confiante, tá mais à vontade, você improvisa mais. Tem show que é mais difícil, mais duro, você tem menos tempo. Aí não tem muito espaço para improviso. O meu show, eu defino quão improvisar eu vou naquele show baseado em quanto tempo eu tenho. Porque tem muito show que a gente vai fazer. Agora eu fiz o Risorama, que é um festival, um dos maiores festivais de comédia do país, assim, né? E são muitos comediantes numa noite. São 6, 7 comediantes na mesma noite. Se cada um for fazer meia hora, armaria. Virou uma rave, não acaba nunca. Então é 10, 12 minutos para cada comediante. Meu irmão, se eu tenho 10, 12 minutos, eu não vou improvisar muito. Eu vou entrar no que eu sei que funciona, no que é o certo. Vou entrar para dar o tiro certo e vambora. Agora, se é o meu solo que eu vou fazer, né, dia 14 lá no Rio Mar, aí é um show que eu tenho 1h30 pra fazer. Aí existe mais espaço pra improvisar, pra brincar e tal, e eu gosto demais. Eu acho que o que mais fica, tanto pra mim como pra quem assiste, são esses momentos. Eu acho que esses momentos únicos, que era o que a gente tava falando naquela hora, né, esses momentos únicos que só o teatro te oferece. Que são coisas que, bicho, não tem como contar pra ninguém depois, não tem como nada depois, não tem filmagem que dê conta do que foi aquilo ali naquele dia. Aquela senhora que no começo atrapalhou e que 40 minutos se passaram e ela voltou e aquela piada lá de não sei o que voltou agora. Sabe, tem coisas assim que acontecem no teatro que
são mágicas mesmo, que só acontece lá e que estão muito atreladas ao improviso. Eu gosto muito. E como é teu processo criativo, assim? Como é que tu monta os teus shows, assim? Maconha. Primeiro tudo começa com droga. Tô brincando. Aí tirar essa parte, né? Meu processo criativo é muito de fora pra dentro. É muito de... Observar. coisas que eu vejo que me dão um tino de caramba, eu acho que isso aqui dá pra levar pro palco. E aí eu vou começar a desenvolver e levar pro palco. Às vezes eu anoto no celular mesmo, num caderninho. Quando eu tô com mais tempo, aí eu tento realmente sentar e escrever. Eu tento escrever do jeito que eu quero falar no palco. Mesmo não falando, mas eu tento escrever como se fosse falar. Falo em voz alta, sozinho mesmo. Como se estivesse falando pra plateia, gravo, escuto. Isso quando eu tô com tempo. Quando eu não tô com tempo, vejo, anoto a premissa, subo no palco e bora ver o que é que sai disso. Tem uma vantagem no mercado de São Paulo que praticamente todo show é filmado. Isso ajuda muito no processo de criação. Porque você se dirige, né? Você então vai eu faço aqui e tal. Porra, aqui essa piada tá legal, mas ela podia ter mais uma coisinha. Ainda tinha fôlego pra dar mais duas coisinhas aqui. Aí depois você assistindo, você consegue se corrigindo, né? O meu processo criativo, ele passa muito por esse lugar. Escrevo, levo pro palco, gravo, assisto, reescrevo, levo pro palco com as modificações e assim eu vou fazendo até E o achar que a parada tá o olho, pronta. assim? Fala assim, poxa, é isso. Rapaz... Acho que tudo que tem a ver com a nossa identidade é uma coisa que me fascina muito, assim, sabe? Eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo de novo uma das palestras do Ariano, né? Do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele fala muito sobre raiz e sobre identidade, e é uma coisa que eu acho que é a cor mais valorosa que a gente tem, assim. Quando o que me brilha o olho é ver o veinho do maracatu. Sabe os veinhos do maracatu? Rapaz, aquilo ali eu acho a cor mais linda do mundo. Eu fico encantado de como uma força de uma cultura, de um folclore se permanece viva e forte. Tem maracatu centenário, tipo assim, a galera tá há mais de 100 anos fazendo reisado e que passa de pai pra filho, de filho pra filho, neto, bisneto e não sei o que, já tá não sei qual geração fazendo. Os irmãos Aniceto fazem meus olhos brilharem, Geraldo Amâncio fazem meus olhos brilharem, Augusto Bonequeiro, que agora acabou de receber o título aí de mestre da cultura popular, merecidíssimo, já devia ter recebido antes, inclusive, faz meu olho brilhar. Tudo que tem a ver com a nossa identidade, com a nossa raiz, me causa, assim, profunda admiração e é uma coisa que eu busco dentro do possível, dentro do meu trabalho, tentando equilibrar a identidade, a raiz e pagar as contas. Porque, infelizmente, nós somos, de modo geral, um povo muito colonizado, que tende a achar muito mais bonito tudo que é de fora do que o que é de dentro. Então, a gente está disposto a pagar R$100 para ver um stand-up comedy, mas não tem coragem de pagar 10 para ver um humorista cearense, sabe? Tem muito disso, assim. E eu fico buscando esse equilíbrio identitário, artístico e comercial, né? Como é que faz esse equilíbrio para que a parada gire e que não fique só dando de cara na parede. Mas o que mais me brilha os olhos hoje são os artistas cearenses que estão produzindo conteúdos autorais e identitários. Nessa última eleição, tu montou uma apresentação, um show que falava de política, né? Como foi fazer um show desse num período em que havia um Brasil tão dividido? Sofreu algum tipo de retaliação? Quando começou a falar mais de política? Quando tu começou a se posicionar também em relação a isso? Isso é uma coisa que eu acho muito doido, assim. Porque, de modo geral, no humor, se você for pegar na história, os humoristas sempre tiveram um lado. Sempre tiveram posição. Seja ela qual for. Sempre tiveram posição. Esse negócio de que o humor tem que ser neutro é uma novidade. É um papo novo que o pessoal diz, não, tem que bater igual dos dois lados. Como assim? Por quê? Se nós, seres humanos, temos lado, por que comediante não pode ter? Se músico tem, artista plástico tem, nós somos gente, artistas, e nós temos lado. A questão é se eu quero declarar esse meu lado ou se eu quero, né, deixar escondido, aí tudo bem, é uma posição minha, uma escolha pessoal. Mas eu sempre me posicionei. Eu nunca
nunca omiti, assim, o que eu achava que era melhor, o que eu acreditava. Eu sempre falei em cena e tal. Agora, é isso, o clima piorou, né? As pessoas ficaram mais violentas e isso começou a ficar mais difícil mesmo. Tiveram algumas represálias, a gente teve que, pela primeira vez na minha vida, eu tive que contratar segurança armada pra show, nunca tinha rolado isso, eu tive que contratar segurança, 2 seguranças armados pra ficar lá, porque eu sei lá, meu irmão, a galera tá maluca, pô, a galera tá maluca. E teve um show que eu fui fazer, não era nem meu show, era um show de um colega, eu fui abrir o show dele, e aí eu fiz um texto sobre política local daqui do Ceará, né? E aí quando eu fui saindo, assim, do show, aí um camarada me olhando, assim, sem parar, sabe? Aí eu fiquei, mas esse cara tá me olhando, ele tá me reconhecendo, eu sei lá, o cara é míope, ou o cara tá afim de mim, ou ele é míope, tá só olhando no vazio, e eu acho que é pra mim que ele tá olhando, né? Aí eu continuei meu caminho e fui chegando perto dele, porque ele tava tipo ali e eu tava indo pra lá. Aí eu fui passando e ele foi seguindo com o olhar. Aí quando eu cheguei bem perto dele assim, eu cumprimentei, né? O cabo tá me olhando desde ali, eu cheguei, opa, tudo bem, então, sorri assim e falei. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, mas pensa numa vontade grande que eu tô de dar um murro na tua cara. Aí eu, por que, Barão? Por que, meu filho? Por causa da besteira que tu falou lá no palco. Aí eu, mas qual das besteiras? Porque eu passei uns 20 minutos falando besteira lá. Meu ofício é esse, é subir no palco e falar besteira. Qual foi a besteira que lhe incomodou? Aí ele falou, tu falou quem... Como foi? Tu falou que quem vota no Bolsonaro é jumento. Sendo que eu nunca disse isso, apesar de achar, mas eu nunca disse isso. O que eu falei foi... Eu faço uma piada que o nosso querido Célio Sturdas, né, ele se candidatou à prefeitura de Fortaleza, e eu faço uma piada brincando com o rapaz, como é que pode? Um pet shop foi candidato à prefeitura de Fortaleza. É um mundo invertido, é o universo maluco, é o universo da loucura, né, o da Marvel lá. Um pet shop concorre a um cargo de prefeito. Como é que o pet shop vai ser prefeito? Mas depois que um jumento foi presidente, eu também não estranho mais de nada. Essa era a piada. Veja bem, que eu estou chamando de jumento, tu presidente. Eu não falo sobre quem votou nele. Então o camarada nem entendeu a piada, ele só entendeu que tinha alguma coisa falando do candidato que ele ama e isso já desperta nele um ímpeto violento e ele já quer resolver a parada no murro, no soco, sabe? Não é no diálogo. Foi um período de muita ignorância coletiva mesmo, esses últimos 4 anos aí que a gente viveu e de muita estímulo a resolver as coisas na violência, na truculência, que é uma idiotice tremenda que eu espero que a gente volte ao mínimo de civilidade. Eu sou comediante há 13 anos, esse ano faz 13 anos que eu faço comédia. Eu não peguei tanto a gestão do Lula, eu peguei mais ali Dilma, Temer e Bolsonaro. Fiz muita piada com a Dilma, nunca tive problema. Fiz muita, nossa, como eu fiz piada com o Temer, nunca tive problema. E agora a gente entrou num esquisito período da história onde pela primeira vez o povo, uma parte do povo resolveu defender político, uma coisa que nunca foi do nosso feitio. O brasileiro nunca defendeu político. Muito pelo contrário, você podia até simpatizar com o cabo, mas chegar alguém falando mal, você sentava na mesa pra falar mal junto. Sempre foi assim. Mas esse camarada construiu aí uma rede quase espiritual mesmo, assim, né? Leva até pra esse lado religioso terrível e desgastante, que tornou essa parada mais tensa, mais delicada e mais violenta. Eu não me eximi de falar sobre. Tive ouvi muitos pedidos para não falar, principalmente da família, né? Assim, meu pai não fala sobre o meu trabalho. Assim, meu pai, para ele vai de vez em quando, olha, mas ele não emite opinião, não. Foi a primeira vez que ele chegou e falou, rapaz, deu-lhe de sabedoria para falar de outros temas, né, meu filho? Porque ele sabe que é tenso, ele sabe que é perigoso. E eu sei que o receio dele é esse, é sobre a integridade física mesmo. Mas vai passar, já está passando. Já está passando, estamos voltando à normalidade e vamos poder voltar a falar mal de político como sempre falamos. Pelo amor de Deus. E inserir esses temas dentro do teu show é um pouco também de como tu enxerga o humor, esse humor dentro de um contexto social que precisa alertar para algumas coisas também? Eu acho que o humor, como a gente está falando, que antes do humor vem a comunicação, né? Eu acho que a comunicação tem um papel fundamental na sociedade. E eu acho que me comunicar através do humor ajuda muitas pessoas a se informarem sobre coisas que elas, ao meu ver, deveriam se informar. E não se informam porque a comunicação não chega direito, tudo muito formal, tudo muito quadrado.
Quando eu faço um show que eu digo assim, meu irmão, é o seguinte, esse show aqui é um show só sobre a política cearense. Eu vou falar sobre os candidatos à prefeitura de Fortaleza, eu vou falar sobre os candidatos ao governo do estado do Ceará. De alguma forma, eu obrigo quem vai me assistir a acompanhar isso. Porque se a pessoa não acompanhar, ela não vai entender. Não vai entender a piada, né? Exato. E eu recebi muita mensagem disso, muita mensagem de gente, inclusive, de fora daqui do Ceará, dizendo, bicho, sou nem cearense, mas tô acompanhando pra entender as piadas. Tô acompanhando o noticiário aí, os debates e tal, pra entender as piadas. Então, acho que nesse aspecto, o humor ele é muito importante, porque ele bota uma lupa sobre algo que muitas vezes precisa de mais atenção mesmo, precisa ser visto. Acho que a população precisa participar mais ativamente da política. A população precisa conhecer os políticos. E acho que uma forma de popularizá-los é tirando sarro deles, né? Mas tu acha que essa tua visão sobre o humor, ela tá enquadrada numa minoria dentro do humor? Ou você acha que os humoristas têm essa visão parecida com a tua? De uma forma geral, né? Eu acho que depende de quem a gente está falando, porque né, tem muita gente fazendo. Então, tem uma galera que discorda, obviamente, mas se a gente for olhar assim, que é para quem eu olho, os maiores, os grandes nomes do que eu faço, que é comédia, eu acho que você não consegue citar 3 que não tenha feito humor sobre política e que tenha se posicionado politicamente. Chaplin se posicionou, Chicanis se posicionou, João Cláudio Moreno se posicionou, Tom Cavalcante, se você for ver o show do Tom Cavalcante, é só política. Entra no canal do Tom Cavalcante, não tem outro tema, é só política. Eu fui assistir o show dele aqui ao vivo em Fortaleza, é só política. Então, quando você fala que, tipo, você devia, assim... O que eu recebo muito mensagem, tô me repetindo, falando do Tiru, te amo, Tiru. Mas eu recebo muita mensagem dizendo assim, devia aprender com o Tirulipa, a não tocar nesse assunto. Mas se o Tirulipa não quer tocar nesse assunto, tudo bem. Não tem problema, ele faz o humor que ele quiser. Agora, sim, você dizer que o grande humorista é o humorista que não fala de humor, é você não saber nada sobre humor, meu amigo. É você não ter visto nenhum dos grandes comediantes da história. Porque a comédia, ela está totalmente atrelada ao poder, né? Sim. A zombar dos poderosos. E os poderosos da nossa época são os políticos. E de retratar as condições, né? Eu acho que falou do Chico Anísio e, assim, o grande bordão, né? Que é o "e o salário ó". Sim. Gente, que coisa, né? Assim, é de você compreender a crítica que ele estava fazendo em relação à valorização dos professores, à relação do trabalho da classe trabalhadora, né? Então, assim... Muito... É isso, é no detalhe, na sutileza, mas que carrega, assim, um significado gigantesco. Eu acho que é possível fazer humor sem tocar nesses assuntos, e eu não tenho absolutamente nada contra quem escolhe assim fazê-lo. Muitas vezes eu mesmo tô numa vibe que eu prefiro assistir qualquer coisa falando de qualquer outra coisa, menos de política, porque eu tô cansado. Não aguento mais ouvir sobre aquilo. Isso foi uma coisa que rolou principalmente ao longo desses últimos 2 desgastantes anos de pandemia sendo gerida por um maluco que não acredita em vacina. A essa altura do campeonato, o camarada tá questionando vacina, velho. Pelo amor de Deus. Então, toda hora quando eu vi alguém fazendo humor só de escorregar e cair no chão, mas que ali, vamos parar de falar um pouquinho desse desgraçado também, porque até isso cansa. Mas eu acho que a essência do humor e o que leva o humor pra frente como linguagem, acho que ele é carregado por essas pessoas que se posicionam, que falam sobre, que usam do humor para passar algum tipo de mensagem que ela acredita. Aí, se a gente concorda com a mensagem dela ou não, é outros 500. Tem outros projetos que tu entrou também que sempre me deram a entender, Moisés, que tu gostava de dar visibilidade a algumas coisas que não eram tão visíveis. É tanto que tu citou vários artistas aqui que não têm a visibilidade que mereciam. E aí eu queria falar um pouco sobre eles, assim, resgatar até o La Casa dos Vetim, como foi a ideia de dar protagonismo aos Vetim e como foi esse projeto. Mas a Vetinflix acho que hoje eu considero o projeto mais importante que eu faço, assim. Apesar de, infelizmente, não conseguir me dedicar tanto quanto eu gostaria, porque é isso, é o equilíbrio, pagar as contas e fazer o que quer, né? E a Vetinflix é um projeto muito caro mesmo, assim, para se fazer, envolve muita gente. La Casa dos Vetim é um milagre aquilo ali acontecer, porque é uma loucura de juntar muita cabeça, muitos profissionais para fazer uma realização daquela. Mas é o projeto que eu considero a coisa mais importante que eu participo hoje.
A Vetinflix é uma criadora de conteúdo, de favela para favela, assim, de conteúdo de modo geral, desde a internet, teve um episódio que foi exibido no cinema, a gente tem projeto para teatro, para rádio, para tudo. E o grande lance é esse, é dar voz a essa galera, esses pivetes que são tão talentosos, são tão extraordinariamente engraçados, assim, que isso é outra coisa quando a gente fala sobre raiz e sobre o que brilha os olhos, né? Muito que me brilha os olhos são esses meninos, assim, meninas que estão no interior, na periferia, fazendo. Eu acho que é dali que vem a revolução do nosso humor. Eu acho que o novo humor cearense ele não vai ser encontrado em nenhuma das casas de humor, de turismo da Beira-Mar. Eu acho que o novo humor cearense ele vai ser encontrado na periferia, no interior do estado. É ali que está sendo feito mesmo, assim, o puro suco do que nós somos. E que é de um valor assim extraordinário, que não tem ninguém que consiga chegar perto daquilo ali. Com a Vetinflix, o projeto é esse. O projeto é a gente chegar nos pivetes. O pessoal do Nigéria chegaram primeiro nisso, né? Depois eu fui também a convite do Léozinho, do Léo Suricati. Uhum. E a gente chega lá na ideia de tipo, o que é que vocês querem fazer? Não é... Junta aqui que eu escrevi um roteiro. Tu vai ser não sei quem, tu vai ser não sei quem, tu vai ser não sei quem. Não, é tipo assim, meu irmão, qual é a ideia de vocês? O que é que vocês querem fazer? A gente quer fazer uma série assim, assim, assado, beleza. Liga o computador, tu vai ser quem? Fulano, pois pronto, tá, o que é que tu diz? Se tu responde o quê? Tal, tá bom, bora. Entendeu? E é realmente sobre dar vazão ao que eles querem fazer. Claro que a gente vai ali, né? Ajudar a formatar. Minimamente, ajudando na técnica e tal, na formatação. Mas é a realização deles. E é incrível, pô. É incrível. O alcance é absurdo, a identificação das pessoas com o conteúdo é absurda. Como a gente vê novas possibilidades surgindo para essa galera, que muitas vezes, boa parte da história de muita gente que está ali na Vetinflix se repete. Você vai ver, ou o pai tá preso, ou tem 2 irmãos presos, ou mãe já morreu, ou sabe, é tudo... de modo geral, uma galera que está cercada por uma tragédia que se não fosse a arte, que se não fosse o caminho da criação de conteúdo, de ser artista, de ver uma janela de saída nisso, seria muito mais fácil essa galera cair em um caminho da criminalidade ou de qualquer outra coisa que pudesse ser mais prejudicial e conflituosa para eles, porque é o que aquele espaço oferece. Acho muito interessante quando o Léo fala sobre o lugar onde ele mora, lá no Janguruçu, né? Que ele fala, morar não é só uma casa, né? Morar não é só ter um teto para dormir dentro. Se você não tiver uma escola perto para deixar seu filho, se você não tiver uma padaria perto para comprar pão, se você não tiver uma UPA, se você não tiver um correio que passa e deixa lá, tá ligado? Você só tem um teto. E muito do que acontece nesses espaços é isso. São espaços que não é casa, é teto. São tetos para dormir dentro. E o que aparece ali de oportunidade, o que aparece ali de possível retorno, muitas vezes está atrelado ao mundo do crime, e que é foda você também colocar nesse lugar que eu tô colocando, porque aí parece que só tem isso. Só tem isso, e não é o caso. Tem muita coisa, muita coisa. Um espaço ali como o Residencial Janguruçu, é uma parcela mínima que tem de criminalidade. A absoluta maioria das pessoas ali são trabalhadores, são pessoas que vivem a sua vida aos trancos e barrancos, correndo, fazendo a coisa acontecer. Uhum. Mas é fato que o crime está ali presente e oferece uma saída muito fácil, muito rápida para muitas coisas. Irmão, tu tá morrendo de fome, o cara chega de matar aqui R$50 pra tu sair ali e deixar aquilo ali. Meu amigo, fome é um negócio que só quem já passou sabe como é. É muito fácil tá dentro da sua casa pedindo iFood, julgando, dizendo, é porque é tudo bandido. É fácil. Agora, a Vetinflix, ela surge como essa nova janela, como um espaço novo. É tipo assim, tem um mercado tradicional, tem esse mercado desgraçado, criminoso, que vai levar por um caminho difícil, mas, bicho, olha aqui, ó, também tem essa outra parada aqui. Você pode ser artista. E é uma coisa que não passa pela cabeça de muita gente que tá ali. Porque se ali não tem canto que não tem CEP, mano. Vai ter aula de teatro. Uhum. Vai ter acesso a poder fazer uma série. Uma das cenas mais emocionantes que eu já vi na minha vida da Vetinflix foi o Rodolfo, o Rodolfinho, gordinho Vetim, assistindo o primeiro episódio do La Casa dos Vetinhos, assim, num telão, lá na Praia de Iracema, um telão, um sonzão montado, mais de 6 mil pessoas assistindo o episódio.
Apareceu, começou assim a abertura da série, né? A casa dos Vetinhos e tal. Apareceu ele, o nome dele. Aí ele olhando o pai dele do lado assim. Aí ele falou assim: macho, pai, eu nunca acreditei que eu ia estar aí. Mas agora eu não desacredito mais de nada. Caralho, isso tem isso filmado. Toda vez que eu assisto eu choro. Que eu fico, meu irmão, é sobre isso aí, velho. É sobre não desacreditar. É sobre saber que pode, saber que você também tem direito, saber que você também é capaz. Só precisa de um pouquinho de acesso. A Vetinflix, na formiguinha, dentro das possibilidadezinhas que a gente tem, a gente tenta fazer isso. Sabendo que é um dever do Estado e que deveria ser muito maior, né? E uma galera cresceu depois desse projeto, né? Muita. Pessoas que Muita. ganharam um holofote, né? assim, dentro. Rodolfo, Pobration, Everton. Os próprios meninos do Suricate Ceboso já era grande, mas cresceram mais ainda. Uma turma gigante que chega para escrever junto. Um Thiago Matos, um baita roteirista também, assim. Tem muita gente que chega junto no projeto e dali acaba tendo outras oportunidades mesmo de fazer outras coisas. E a ideia de fazer um espetáculo sobre o Conjunto Ceará, ou assim, de onde foi? Tu já morou lá? Como é que foi essa história? Que, aliás, é um fenômeno, tá? Porque era difícil conseguir ingresso. Quando você queria, a coisa esgotava no instante. Os Beatles, né? Tentei e não consegui. Nós somos quatro, Não foi esse que eu comprei, tá? Não foi esse que eu comprei. Esse aí eu tentei comprar e não consegui. Eu já falei que nossa próxima divulgação vamos ser nós quatro atravessando uma avenida lá do Conjunto Ceará. Igual os Beatles mesmo, assim. O Conjunto Ceará Show... O Conjunto Ceará é um bairro que faz parte da vida de todo cearense, eu acho. Você morando lá ou não, a sua história de algum jeito vai passar por lá. Eu frequentei muito o Conjunto Ceará, não cheguei a morar, mas já, Maria, passei boa parte da minha vida ali no Conjunto Ceará, moro na Parangaba, então é relativamente perto ali. Mas o morador oficial real do Conjunto Ceará do elenco é o Denis Lacerda. Sim. Esse espetáculo ele surgiu como uma vontade de juntar umas cabeças muito boas que eu queria trabalhar junto. Eu queria muito trabalhar com o Denis, que é um cara que eu sou fã pra caramba. Queria muito trabalhar com o Matheus Franklin, que é outro cara fora do normal de talentoso. Queria muito trabalhar com o Batuta, que foi o que produziu o disco do Zé de Guerrilla e tal, que também é maravilhoso. E aí a gente começou a quebrar a cabeça, a princípio eu, o Matheus e o Denis, do que seria esse espetáculo. Tanto eu como o Matheus somos muito fãs do Denis, e aí a gente começou a construir a parada para que fosse por um caminho de como se fosse uma desculpa pro Denis brilhar. Então o espetáculo é a gente fazendo os coadjuvantes ali pro Denis ser a grande estrela, e aí acho que foi até o próprio Denis que propôs esse nome, Conjunto Ceará Show, que ele é lá do Conjunto Ceará, né? E aí deu a calhar certinho também, porque a gente faz uma brincadeira com outro espetáculo muito famoso que tem aqui no Ceará, que você já deve ter ouvido falar, que é o Ceará Show. Que é um espetáculo que ficou em cartaz muitos anos, muito dinheiro. Os caras construíram um teatro só para esse espetáculo ficar em cartaz lá. E que é um espetáculo muito bom, assim, que tem uma produção absurda, música ao vivo, todo mundo cantando, pessoal talentosíssimo, assim, um elenco todo cearense, músicos todos cearenses, e todo mundo muito bom, qualidade impecável. Só tem uma cor que eu não gosto. Ele foi escrito e dirigido por um carioca. Nada contra o carioca que fez. Nada contra. Mas porque assim, não tem como você não ser envenenado pela sua origem. Isso é fato. Isso é um fato que eu trago comigo para minha comédia. Eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência. Não deixa de ser um ponto de vista de um carioca sobre a história do Ceará. Sim. E eu acho isso assim, meio... Caramba, a gente não tinha um diretor aqui no Ceará para fazer isso, bicho. A gente tem diretor aqui no Ceará. A gente tem Glauber Souza. O Glauber Souza, ele dirige Broadway. A gente tem Carri Costa, sabe? A gente tem tanta gente, a gente tem o André Gressa, a gente tem tanta gente talentosíssima aqui, traz o cara lá do Rio pra fazer a parada. Enfim, eu fico meio encucado com isso. E aí foi também uma resposta a isso. O Conjunto Ceará Show é quase que uma versão esculhambada do Ceará Show. E raiz, né? E vendo o ponto de nós pra nós, não é de fora falando o que viu, é a gente aqui falando o que a gente vê, o que a gente sente. E termina sendo um espetáculo muito abrangente também, porque todas as cidades do Brasil têm o seu Conjunto Ceará. Pode não ter esse nome, mas tem. Aquele bairro que é quase que um suco de todos os bairros de todo o estado. O Conjunto Ceará, você encontra o Ceará inteiro no Conjunto Ceará. Você encontra o interior do estado, a capital, periferia, Playboy. Você encontra tudo no Conjunto Ceará. Você tem rua do Conjunto Ceará que é só mansão. Você pensa que você tá no Alphaville. Tem rua do Conjunto Ceará que você tem certeza que você entrou num buraco que você não sabe como é que sai.
Então o Conjunto Ceará ele tem essa expansividade territorial, inclusive, né? Até um dia desse era o maior conjunto habitacional da América Latina, parece que não é mais, mas esse dado não importa pra gente, então a gente ignora. Mas ele era o maior da América Latina até recentemente. E é isso, o espetáculo surgiu dessa vontade de fazer o Denis brilhar, mas atrelado a isso a coisa foi se construindo nesse caminho de ser uma resposta também à superprodução Ceará Show, que tem muita grana e tem muito tudo, e a gente faz lá o nosso negocinho mambembe, sem, só com, não tem banda ao vivo, tem só o Batuta com o seu tecladinho de seresta, e a gente fazendo. Mas tem alguma chance de voltar? Vamos voltar, é um espetáculo que a gente gosta muito de fazer, só que é muito trabalhoso, assim, porque envolve muita gente, né, nós somos 4 em cena, e fora de cena tem mais iluminador, sonoplasta, produtor, tem pelo menos mais umas 4, vai uma equipe aí rapidamente chega em 10 pessoas, aí enfim, é equipe grande, aí é mais custoso, tudo é mais difícil, a gente está se organizando para poder fazer com a atenção que merece, não dá para fazer rápido, não dá para fazer um final de semana só, normalmente a gente vai pegar e vamos tentar fazer uma temporada. Né? Moisés, mas esse 2023 a gente volta. Legal. Moisés, além dos shows, tu também faz muito trabalho como roteirista, né? Como foi o trabalhar como roteirista lá pro especial do Whindersson? Mas foi massa demais. O Whindersson é um gêniozinho, assim, muito rápido. Acho que das coisas que eu escrevi foi certamente a coisa que menos me deu trabalho na vida, assim, porque ele é muito rápido. Então não tem muito de escreve, reescreve. Escreve, funciona, bumba, foi, bora, próxima. E vamos embora e vamos fazendo. Foi muito rápido. A gente passou 2 meses juntos, assim. Eu passei 1 mês lá em São Paulo, na casa dele. Depois ele passou 1 mês aqui em Fortaleza, fazendo temporada lá no Via Sul. E a gente passou esse 1 mês junto aqui ainda, trabalhando no texto, né? Mas foram 2 meses intensos, da hora que acordava, a hora que ia dormir, pensando, pirando, escrevendo. Aí passava o dia escrevendo, chegava à noite, tava lá em São Paulo, né? Tem muito bar de comédia. E a gente, meu irmão, onde é que tá tendo algum show de comédia hoje? Vamos lá. Aí eu chegava sem avisar, o povo ficava doido. Ainda chegava. Ia lá, fazia, testava. Para um especial desse tamanho, uma equipe de quantas pessoas, assim, para roteirizar? Mas bem pouco. Éramos eu, o Whindersson e o Genésio Rosado, que é um comediante lá do Maranhão. E é isso, fomos nós 3, basicamente, que escrevemos assim. Acho que 90% do espetáculo fomos nós 3 que escrevemos. Aí depois, o Robson Souza, que trabalha com o Whindersson também, que abre os shows dele, deu uma colaborada também, porque aí depois que a gente passou esses 2 meses escrevendo, ele foi rodar o Brasil, né? Então ele continuava fazendo e ainda continuava surgindo uma coisinha ou outra e tal. E aí o Robson ajudou lá Ia nos ajustes, né? Nos finalmente, assim. Mas, assim, o grosso, 90% do show a gente escreveu, eu, o Genésio e o Whindersson, em 1 mês e meio, mais ou menos. Porque isso, o final da temporada aqui também a gente já não tava mais nem escrevendo, já tava cansado também, já tava... A temporada que ele fez aqui foi de quarta a domingo, era muito show, o mês inteiro. Quarta a domingo, puxado. Aí quando chegou nas 2 últimas semanas já tava mais... Tá bom, depois a gente mexe nisso. Mas ficou muito bom. Tô doido pra ver pronto, porque foi gravado em Portugal, né? Então eu não assisti ainda, eu não sei como é que ficou. Eu vou ver junto com o povo. Quando sair no Netflix, vou assistir como é que ficou a versão final mesmo. Tô doido pra ver. Moisés, como é que é hoje tentar se manter ativo e em foco? Porque assim, se lá em 2017 tua vida virou muito depois de ir pro Faustão, hoje a forma de se manter visível depende muito de internet, né? De estar produzindo vídeo, de estar produzindo cortes. Até antes da gente gravar, a gente falou muito sobre isso, de como esses cortes eles são fundamentais. Como é que tu consegue se organizar hoje para garantir essa visibilidade? Recentemente até tu colocou no YouTube um show inteiro gratuito lá para o pessoal assistir. Vão lá ver, pelo amor de Deus. José Loureiro volume 1, completo, de graça no YouTube. É só lá que você vai descobrir qual o carro que eu ganhei. Lá eu revelo. Mas como é isso? Porque é muito louco, porque um dia desse eu tava em casa, aí minha mãe mexendo no celular, né? E minha mãe, eu só escuto... De Fortaleza? aí eu reconheço a voz do Moisés e eu fico pensando, Vala, tá vendo o que aí, minha mãe? Não sei, um vídeo que apareceu aqui pra mim do nada. Aí minha mãe não sabia nem quem era Moisés e o vídeo chegou a ela. Então como é que você... Muito obrigado, Mark Zuckerberg. Continue assim, distribuindo pras mães dos amigos. Mas é complicadíssimo, né? É complicadíssimo. Porque antigamente... E eu digo isso, né? Nem antigamente, meu Deus, antigamente quando eu comecei a fazer teatro, mesmo ali 14, 15 anos, a lógica era assim, você passava 1 ano montando uma peça de teatro e 10 anos rodando com ela.
Era lento o processo, mas era assim, você era quase um ourives do negócio. Então você passava, cuidava de cada palavra, cada coisa, cada adereço, cada cenário, cada luz, aí você pensava se fazia um processo. Bum, tô com o espetáculo pronto, agora vamos rodar. E você passava 6, 7 anos rodando o Brasil com o espetáculo. Hoje em dia, esquece. Na comédia, claro que no mercado do teatro e tal, tem musicais ainda que fazem isso. Mas na comédia, é assim, meu irmão. Cadê? Aconteceu um negócio hoje. Cadê? Já tem piada sobre? Cadê? Já tá Perdeu online, o já quero time, ver. né? Ih, não, já demorou mais. Já foi, já acabou agora. Então a minha cabeça hoje ela é dividida em duas. Tem a minha cabeça, Moisés, que fica pensando num espetáculo que eu quero montar pra rodar. E tem a cabeça, Moisés, vídeos que eu tenho que gravar que me façam continuar relevante nas redes sociais. Porque se eu não fizer essa parte aqui de continuar relevante para as redes sociais, quando eu for lançar isso aqui, eu não vendo ingresso. Porque a galera só vai comprar ingresso e a galera vê uma relevância online, né? Aí é uma loucura, bicho. O cabo tem que... Eu fico dividindo minha cabeça assim, eu tenho 2 anotações no meu bloco de notas. Um é para um espetáculo e outro é para vídeos rápidos. Então, tudo é gravado no mesmo lugar, que é no teatro. Aí também entra muito esse lance do improviso. Esse show que eu vou fazer dia 14 no Rio Mar, por exemplo, eu dedico uma parte dele a falar de coisas mais quentes. Porque ali naquele momento é o momento que eu vou estar gravando os vídeos para botar online. E depois eu entro no que é o texto do espetáculo mesmo, que é um texto mais atemporal, que é um texto que eu vou poder ficar em cartaz com ele por mais tempo, vou poder trabalhar ele melhor, até chegar ao ponto de gravar completo e disponibilizar completo de novo o especial do show todo. Mas é isso, você tem que ficar batendo cabeça e ficar atento a tudo que está acontecendo para conseguir ficar sempre alimentando esse algoritmo cruel que o Zuckerberg inventou, que a gente tem que se passar um tempinho sem postar, tudo já diminui, né? Engajamento diminui, tudo diminui. Eu tenho uma sorte de ter também uma base muito massa, assim. A galera que me segue, a maioria eu sinto como amigos mesmo, assim, porque é um pessoal que cola junto mesmo e troca ideia, e eu tento, dentro do que dá também, né? Tem muita coisa pra fazer, mas dentro do que dá eu tento responder todo mundo, respondo a galera, assim. Então tem uma base firme que mesmo quando eu passo um tempo sem postar, quando eu abro venda pra um show, ainda tem a galera que tá ali, que vai, que compra e tal, que curte. Mas eu sinto que isso também é um trabalho de tempo, né? É uma galera que me acompanha há muito tempo já também, que aí já tem essa relação mais íntima. Mas não é isso, eu acabo ficando doido, tentando dividir a cabeça em 2 para produzir conteúdos para a rede e produzir algo para o teatro que seja melhor do que o que está na rede. Que esse é o grande ponto, porque quando a pessoa vai me assistir ao vivo, eu tenho um compromisso de que a melhor experiência que a pessoa vai ter me vendo vai ser ali no teatro. Ela pode amar meus vídeos, mas nada vai ser tão bom quanto ela for ver no teatro. Olha aí o menino que queria ir pra televisão, viu? Tá vendo? Tá vendo? Acabou, né? Apaixonado Mas pelo teatro. é absurdo, assim. O teatro é o lugar onde eu sinto que eu tenho a minha melhor entrega mesmo. É o que eu falo, você curte meu trabalho, massa, veja os vídeos, curte, comente aí e tal, não sei o quê, mas bicho, vá ver no teatro, porque é no teatro onde acontece a apoteose que só o teatro oferece E mesmo. fala desse teu espetáculo aí que você vai estar, né, agora. 14 de janeiro, Teatro Rio Mar, todo mundo convidado, vamos, pelo amor de Deus, que o teatro é muito grande. É enorme. E a pauta é caríssima. Pauta, pra quem sabe, é o aluguel do teatro. Muito caro. 14 de janeiro, sábado. É muito difícil fazer show aqui em Fortaleza, sabe por quê? Porque eu não consigo montar um show pra fazer aqui. Todo show que eu faço aqui, quando eu chego no palco, eu vejo o povo, aí começa a me dar vontade de falar das coisas, de nós, e aí eu... Avacalha tudo. Por isso também que cada show aqui é único. É muito difícil eu repetir um show aqui, porque naturalmente a coisa vai encaminhando ali. Agora não tem como falar de tudo que tá acontecendo. Esse negócio da taxa do lixo, pelo amor de Deus, mano. Taxa do lixo? Pobre das minhas amigas vão ter que pagar pra namorar, aqueles cabos que elas namoram agora. Tem a menor condição. É uma falta de respeito muito grande com a cidadã cearense. Mas não tem como não falar. E é uma coisa que eu só posso falar aqui. Se eu falar fora daqui, a galera nem sabe que pauta é essa, né? Esse show do dia 14 é um show que eu ainda tô pensando de mais ou menos o que é que eu vou fazer. Tem muita coisa já, mas eu ainda tenho, assim... São muitas as possibilidades. Eu tenho que realmente escolher com carinho e atenção qual é o material que eu vou usar lá. Mas, assim, rola muito improviso, né? É um show que eu fico muito mais solto de fazer, porque eu tô falando com os meus ali, tô num espaço mais seguro, que é um teatro, né? Que não é
não tá tendo uma transmissão ao vivo, onde eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu falo. Então Vive o mais momento, livre, né? assim, totalmente. Eu tô muito ansioso pra esse show do dia 14. Esse é meu primeiro show de 2023. Eu tô muito ansioso. Acho que vai ser bom pra caramba. Acho que vai ser foda. Moisés, a gente tá chegando perto de acabar o programa, mas eu queria muito falar contigo sobre uma mudança que eu acho que é até recente, né? Uma mudança muito na tua vida, que eu imagino que tenha sido grande, que foi sair daqui e morar em São Paulo. Por que essa decisão? O que te levou a achar que era a hora e tinha que ser nesse momento? Eu tenho lutado contra isso desde que eu fui pro Faustão. Desde 2017 que o natural era que eu já tivesse ido morar lá. Mas eu gosto muito daqui, bicho. Eu sou doido pelo Ceará, assim. Não só por Fortaleza, Ceará de modo geral. Não tem lugar no mundo onde eu me sinta mais feliz e mais realizado do que aqui. Porém, foi uma decisão comercial mesmo. Uma decisão comercial. Estando em São Paulo é mais fácil viajar pra todo canto. É muito mais fácil eu ir fazer show em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, saindo de São Paulo do que saindo aqui de Fortaleza. Passagem é mais cara, logística é mais cara. O próprio acesso aos programas, né, de TV, de podcast, rádio, tudo que tem lá. Estando lá é mais fácil você fazer parte de uma programação do que ter que sair daqui de Fortaleza para ir até lá. E principalmente o volume de produção de material novo. Aqui em Fortaleza eu tenho uma dificuldade muito grande de produzir material novo. Por quê? Porque são poucas as casas que abrem espaço para quem quer testar material novo. Se eu quiser fazer o meu show, que eu já faço garantido, todas as casas estão de portas abertas para mim. Se eu chegar numa casa e disser assim, é o seguinte, quero testar um negócio novo. Eu acho que é bom, mas só vou saber na hora. Aí não. As casas, a maioria das casas aqui não estão tão abertas para teste. Salvo a Autoral. A Autoral acho que provavelmente é a única que tem uma noite para isso. As noites das quartas-feiras são noites dedicadas a teste. Em São Paulo, tem casa destinada a teste praticamente todo dia. Então, todo dia da minha existência que me der um negócio, rapaz, tive ideiazinha, tem um lugar para eu ir testar. Tem um lugar para eu ir que vai ter um palco, vai ter um microfone, vai ter uma plateia e eu vou poder testar ali se o negócio funciona ou não. E testar da melhor forma, que é testar para um povo que não me conhece. Então não tem negócio de, já gostam de mim, já vão rir de qualquer coisa. Não, é um povo que, tipo assim, tá lá no bar, sei lá, eu também, muitas vezes eu chego sem estar na programação, peço na hora, o bicho, tô com um textinho aqui pra testar, mando mensagem pro colega, falei, mas tem um espacinho aí pra fazer 10 minutos? Tem. Aí eu vou, então, e ali é um espaço que é meio duro, de tipo assim, se funcionar aqui é porque tá funcionando mesmo, porque se a galera não veio pra me ver, então se a parada entrar é porque rolou. Então lá tem essa possibilidade maior de produção de conteúdo, essa possibilidade maior de acesso aos outros estados para poder fazer mais show e rodar melhor. E acabou que fez mais sentido ir pra lá. Mas eu nem encaro isso como uma mudança. Assim, minha mãe é toda metida poeta, sabe? Aí minha mãe pegou e falou, meu filho, não encaro como uma mudança. Veja só como uma dança. É uma dança, você vai e volta. Eu falei, é mesmo, né, mãe? E é isso, faz todo sentido o que ela falou. Eu tô muito em São Paulo, mas eu tô muito aqui também. Então é um vai e vem muito grande. Já conseguiu pegar a manha dos paulistas, assim, pra fazer a piada como você faz aqui do Ceará? Eu tô tentando. Tem muita coisa que é vivência mesmo, né? Você tem que ficar lá pra pegar mesmo algumas nuancezinhas assim, né? De um negócio que acontece no metrô, né? De umas coisas assim que tem mais a ver com eles. Agora eu fiz ainda muito texto sobre política, lá sobre a política deles, fiz texto sobre os candidatos a governador de São Paulo. Falei um pouco sobre política lá. É um pouco complicado também, porque o povo paulista é um povo que se interessa pouquíssimo pela política deles, sabe? Se a gente aqui se interessa pouco, rapaz, São Paulo é 10 mil vezes pior. É um negócio impressionante. Eu perguntei pra gente lá, quando eu tava, né, me preparando pra fazer, eu cheguei a perguntar pro camarada de uma padaria na esquina lá de onde eu tô morando, quem é que ele ia votar pra governador. Ele falou, rapaz, acho que eu vou no Dória mesmo. O Dória nem candidato tava. No Dória? Ele mas o Dória não tá não. Então eu acho que no Covas, Bruno Covas. Aí morreu. Foi mais difícil ainda a notícia que eu tive que dar pra ele. Eu falei, rapaz, olha, o Dória não tá nem competindo. O Bruno Covas, ele não tá nem... Aqui mais. Ele tá mais nem nas áreas, Então Mas tem isso também, é um pouco difícil falar sobre política pros paulistas, porque, de modo geral, a galera tá só vivendo. Elegeram o Tarcísio, né? Tem maior prova de que esse povo não liga pra política, não estuda sobre política. Tiveram uma Haddad pra eleger o Tarcísio.
Tem que É falar isso. dos vetinhos dele. Os vetinhos deles, né? Tem, né? Tem muito esse humor já também da quebrada lá, o Ventura faz muito, né? E tal, fala da quebrada de São Paulo. Tem um ponto de encontro entre todas as quebradas do Brasil, né? Todas as favelas do Brasil tem um lugar aí de comunicação desse humor mesmo que une todo mundo. E a cena lá em São Paulo de comediante cria muito uma rede de apoio também, né, Moisés? Pelo menos me parece, Muito, vendo daqui. Muito. Bicho, isso é um negócio impressionante. A galera do humor é muito unida e muito generosa. Muito. Isso aí é um negócio que realmente não dá pra... Não se pode reclamar disso, porque eu tô lá morando num canto sozinho e tal, porque eu quero. Porque se eu quisesse ficar na casa de qualquer dos amigos, assim, todas as portas estão abertas, rapaz, fique aqui. Do Faustão também? Menos a do Faustão. Faustão não me deu essa liberdade, não. Mas a galera lá é muito, velho. A galera lá é muito... Tanto, por isso que eu digo que eu tava adiando essa ida pra lá. Porque desde 2017, quando eu fui, que todas as vezes que eu vou, o papo que eu escuto de praticamente todos os colegas da comédia lá é macho, vem, por que tu não tá aqui ainda? Vem, fica aqui em casa, vem, fica... Sei onde, a gente arranja show, a gente dá um jeito, a gente faz um negócio. O pessoal cola muito. Pra quem trabalha sério. Pra quem trabalha frescando, porque também tem a galera que chega achando que é auê e achando que todo mundo tem a obrigação de lhe ajudar. E aí não sai do canto. Agora, quando você tem um trabalho sério, tem um trabalho constante, que a pessoa vê que você não tá se aventurando, brincando de fazer, que você tá fazendo mesmo, a tendência é que a galera abraça mesmo e cresce juntos. E em 2023, o que é que a gente pode esperar, além desse primeiro espetáculo que vai acontecer aqui? O que é que a gente... 23 a gente abre temporada 14 de janeiro no Rio Mar. Eu acho que eu devo ficar aqui em Fortaleza... Acho que não sei se eu fico até o final de janeiro ainda, porque... Não fica até o final de janeiro, porque eu já tenho um solo em São Paulo, no Clube do Minhoca, dia 28. Aí em fevereiro acho que eu venho passar o carnaval aqui. E meu plano é, se Deus quiser, em março, fazer uma temporada pelo interior do estado. Eu quero em março estar aqui, fazer show aqui em Fortaleza e fazer show pelo interior do estado também. Aí eu não sei como é que as coisas vão se desenhando a partir daí. Já fez, Moisés, pelo interior? Fiz solo já algumas vezes, mas fiz pouco. Fiz Sobral, fiz Juazeiro, fiz Quixadá, mas fiz pouco. Quero fazer mais e quero fazer valendo. Quero levar o espetáculo completo, mesmo assim. Quero rodar com o Conjunto Ceará Show, quero rodar filme. Assim, a vontade de fazer é um bocado de coisa. Agora o negócio é realmente organizar e ver onde é que cabe, onde é que o universo vai ajudar também para as coisas fluírem da melhor forma. Moisés, obrigado pela tua presença. Moisés, no dia que a gente tá gravando, ele acabou de chegar do aeroporto, praticamente. Toque de óculos escuros e tudo, ó, esse artista. Disfarçando as olheiras. Mal dormiu, não querendo mostrar as olheiras. Teve que vestir calça, né? Vestir calça numa Botei a calça. Quarta-feira, que é o dia que a gente tá gravando hoje. Quarta-feira, rapaz, tá vendo? Tem que usar calça, é absurdo. O Ceará. Não é? É isso mesmo. E você que nos acompanha, lembre, de toda quinta a gente tem um episódio novo no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast. Não esquece de você que está no YouTube deixar o like, compartilhar. Você que está nos vendo aí em alguma rede social, por favor, atenda o apelo do Moisés. O Zuckerberg nem sempre é amigo, então seja o nosso amigo, tá bom? Até a próxima semana, pessoal. Valeu.